nos abençoe rica e abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia, querido, querida. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa manhã. Primeira carta do apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 até o 26. Abra lá a palavra do Senhor. Gostaria de meditar com você sobre esse texto do apóstolo Paulo, interessado à igreja em Corinto. Paulo está falando sobre uma revelação que recebeu do Senhor. E lá em 1 Coríntios 11, 23 a 26, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Curve a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por esse sacrifício maravilhoso de Cristo na cruz do Calvário. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor veio, o Senhor morreu por nós, o Senhor nos deu vida e vida com abundância. E nesta manhã, Deus, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor continue falando através da sua palavra aos nossos corações. Fale conosco, Senhor, manifeste o seu poder em nosso meio, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Irmãos, é bem interessante que as duas ordenanças que o Senhor deixou para a sua igreja, os irmãos sabem, é a ceia e o batismo. Duas ordenanças. O batismo é um memorial, algo que o Senhor nos deixou para que a igreja dele pudesse lembrar, né? Então a ceia é este memorial, e nós estamos nesta manhã diante do memorial do Senhor. E a ceia, a participação da ceia, é um momento que deve mexer e tocar em cada um de nós. O momento de ceia, queridos, é o momento quando o Senhor Jesus está ceando com a sua igreja, quando o Senhor está aqui presente nesta manhã, ceando conosco. De um lado está o Senhor, do outro lado estamos nós participando, comungando desta ceia maravilhosa. E a participação na ceia do Senhor não deve ser mais um momento na nossa vida, não é para satisfazer algo que a igreja está realizando, mas a participação da ceia, ela deve gerar algo novo em nós. A participação na ceia, ela deve gerar algo novo em nossas vidas. E nesta manhã eu quero compartilhar com os queridos irmãos esse tema: despertados pela ceia do Senhor. A palavra que eu li, o texto que eu li, ele sugere que a ceia traga três grandes despertamentos ao nosso coração. E é sobre eles que eu quero lhes falar nesta manhã. A participação na ceia do Senhor, ela deve despertar em cada um de nós, em primeiro lugar, queridos, um coração apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. A participação na ceia, a despertar em mim um coração apaixonado pelo Senhor Jesus. Jesus foi àquela cruz. Eu preciso pensar sobre isto. O Senhor Jesus veio do céu. Irmãos, aqui a gente precisa refletir um pouco mais profundo. Jesus é Deus. Jesus estava na glória com o Senhor.
Ele foi Deus desde a eternidade, Ele é um com o Pai, Ele existia na eternidade. Na verdade, o homem Jesus começou a existir quando veio e nasceu em Belém, mas Jesus já existia. Jesus é pré-existente, Jesus já existia na eternidade, Ele estava no céu com o Pai. Irmãos, não dá para a gente imaginar o que seja o céu, a presença de Deus. A gente tem alguns laivos, a gente tem assim algumas frestas através das quais a gente tenta enxergar essa glória celestial, mas não dá para percebê-la, não dá para entendê-la, compreendê-la profundamente. Jesus estava na glória com o Pai e Ele deixou a sua glória e Ele veio a este mundo e Ele encarnou entre nós, se fez carne e Ele veio. A palavra de Deus lá em Filipenses fala sobre isso, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e se fez homem, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus passou por tudo isto porque Ele nos amou profundamente. E quando nós começamos a pensar em todo esse amor de Jesus, o que é que vai acontecendo, irmãos? Nós vamos nos apaixonando pelo Senhor Jesus Cristo. Então o momento da ceia, quando o Senhor nos lembra que o pão simboliza o seu corpo que foi dado por nós, o cálice, o sangue que foi derramado por nós, quando eu começo a pensar que Jesus Cristo deu a sua vida, foi àquela cruz, porque Ele me amou quando eu era ainda um pecador, então o meu coração começa a pulsar mais forte na direção de Jesus, e eu começo a me apaixonar mais e mais pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Uma igreja apaixonada por Jesus, amém? É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Então a participação na ceia deve me levar a me apaixonar pelo Senhor Jesus Cristo, a me entregar completamente a Ele. E esta paixão, queridos, pelo Senhor Jesus deve nos levar a amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas. Há um texto que fala sobre isso lá em Lucas. O Senhor Jesus mesmo falou: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A palavra aborrecer ali, irmãos, o sentido dessa palavra é amar menos, não é? Se alguém vier a mim e não amar menos a seu pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Os laços que temos com pai e mãe são laços de gratidão, são laços carnais. Nós, na verdade, temos uma dívida com pai, com mãe, amamos mulher, amamos os nossos filhos, temos esses laços, mas o amor a Jesus, ele deve superar tudo isso, entendendo nós a obra maravilhosa que Cristo fez por mim. E a questão é esta: onde você estaria hoje se Jesus não tivesse transformado a sua vida? Irmãos, esse amor, na verdade, é uma resposta ao sacrifício de Jesus e à obra maravilhosa que Cristo fez por mim. A cada dia que eu acordo, eu fico maravilhado com o que Cristo fez por mim. A cada dia que eu acordo, irmãos, quando eu abro o olho, a primeira coisa que vem à minha mente é o que? Jesus, o Senhor, é a razão da minha vida. Jesus, eu te amo. É Jesus que dá razão à nossa vida. Por isso nós o amamos acima de todas as coisas. Então a ceia, ela deve provocar, despertar em nós esse amor profundo pela pessoa do Senhor, que nos leve não apenas a amá-lo acima de tudo, mas a honrá-lo acima de todas as coisas. Colossenses 1:10 diz: e isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Honrar o Senhor Jesus é isso, queridos, é viver de maneira digna, é agradar o Senhor em tudo, é frutificar para o Senhor, é crescer mais e mais no Senhor. Dessa forma eu estou honrando o Senhor através da minha vida. A razão da minha vida é honrar o Senhor.
é honrar o Senhor. É honrar o Senhor. Por isso, queridos, nesta manhã, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos amá-lo, honrá-lo acima de todas as coisas. Que nós possamos ter um coração apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. O que é que o seu coração ama? O que é que está no seu coração nesta manhã? Qual é o grande amor da sua vida, meu irmão, minha irmã? Não pode ser o pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, o carro, a nossa carreira, aquilo que fazemos, as nossas possibilidades. Não, aquilo que realmente é aquele que mais amamos acima de todas as coisas é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor virá buscar uma igreja apaixonada por Ele. Apaixonada. Peço ao Senhor nessa manhã: Senhor, eu quero me apaixonar mais e mais pelo Senhor. Eu quero viver para amar o Senhor. Eu quero viver para honrar o Senhor com a minha vida. Que a minha vida honre, que a minha vida glorifique o nome do Senhor. É o grande sonho, é o grande desejo das nossas vidas, amar e honrar verdadeiramente o Senhor. Sabem por que é que nós nos frustramos? Sabem por que é que nós passamos aí por situações difíceis? Inclusive os crentes no Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós nos desviamos disso daqui. Muitas vezes nós começamos a amar outras pessoas. Há irmãos em Cristo, por exemplo, que trocam o Senhor Jesus por uma grande paixão. Eu canso de ver isso acontecer. O irmão, a irmã está lá na igreja, firme, fiel ao Senhor. De repente se apaixona por um filisteu, se apaixona por um moabita, se apaixona. Pronto, larga tudo. A paixão toma conta, larga tudo. Amamos pessoas acima de Jesus. Irmãos, olha só, quando isso acontece, não é? Quando isso acontece, a gente já sabe o que vai acontecer com você. Você vai ter uma baita de uma decepção. E sabe de uma coisa? Posso falar? Falarei. Não adianta nem falar para você, quando você está nesse torpor todo. Não adianta nem falar. Aliás, sabe de uma outra coisa? Posso falar? Falarei. Nem que Jesus viesse aqui em pessoa e falasse com você, você ia dar razão para Jesus. Dar razão para Jesus. Você vai. Mas quando você vai, eu já sei o que vai acontecer. Você vai ter uma baita decepção. E sabe o que é pior? Você depois vai voltar no gabinete do pastor para contar esse negócio todo. E o tadinho não tem culpa nenhuma. Tem culpa nenhuma do que aconteceu. Porque a gente amou algo acima do Senhor. Irmãos, vocês que são solteiros, vocês que são solteiras, não troquem Jesus por ninguém. Não troquem, não deixe o seu coração se apaixonar por uma pessoa, por um homem, por uma mulher, e depois você larga o Senhor, larga o Evangelho, vai embora, depois você vai sofrer, vai voltar depois triste, desanimado, porque você amou alguém acima do Senhor Jesus Cristo. Acima do Senhor Jesus Cristo. Então cuidado com isso, vocês homens, mulheres, vocês casados, casais, às vezes a gente ama um filho acima do próprio Senhor Jesus Cristo, vai ter problemas sérios, a gente ama marido, ama esposa acima do Senhor Jesus. Agora morreu, a minha vida acabou. Não, meus irmãos, não acabou, porque Jesus é que sustenta. O grande amor da minha vida é Jesus Cristo de Nazaré, porque quem sustenta a minha vida não é minha mulher, é o Senhor Jesus Cristo. Ela é uma bênção, mas quem sustenta a minha vida não é ela. Quem sustenta a minha vida, eu posso viver sem ela, ela pode viver sem mim. Lógico que seria difícil, mas pode. Mas sem Jesus a gente não pode. Sem Jesus a gente não pode viver. Então não troque Jesus. Não troque Jesus por carreira. Não troque Jesus por nada dessa vida. Tem gente trocando o Senhor Jesus por uma carreira. A gente abandona tudo, abandona o Evangelho, abandona a igreja, abandona tudo, porque agora eu tenho uma carreira, agora eu quero chegar no topo, e eu vou, e você chega lá no topo, e sabe o que acontece quando você chega lá no topo? Uma baita de uma decepção.
E sabe o que você vai depois entender? Puxa vida, se eu soubesse que eu sei hoje, eu nunca teria feito isso. Irmãos, eu tenho um princípio na minha vida: eu não gosto de correr atrás, eu gosto de correr na frente. Eu aprendi que quem é de Jesus corre na frente, não corre atrás não. Não fica correndo atrás não, corre na frente. Essa história de quando você chegar aos 40, 50, 60 anos, dizer: ah, se eu soubesse que eu sei hoje, eu não tinha feito. Meu irmão, isso não diz nada. Corre na frente, para quando chegar lá, você possa dizer: Deus, que maravilha, eu corri aquela carreira. E você possa dizer como o apóstolo Paulo: o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está feliz, Paulo está completamente feliz. Sabe por quê? Porque quem era o grande amor da vida de Paulo? Jesus Cristo de Nazaré. Quando colocamos um amor no lugar de Jesus, pode estar certo uma coisa: o que virá lá pela frente é frustração, é decepção. Irmãos, eu não quero chegar, não sei, eu vou fazer agora 62 anos. Não sei se eu vou chegar, não sei aonde eu vou chegar, mas eu não quero chegar aos 70, 80, 90 anos com aquela história: ah, se eu soubesse que eu sei hoje, eu não teria feito. Nada disso, nada disso. Sou cristão, eu sou de Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor, Jesus é o grande amor da minha vida. A grande paixão da minha vida é a pessoa bendita do Senhor Jesus. É, meu irmão, a gente fica trocando Jesus por tanta coisa. A gente hoje troca Jesus, inclusive, porque por sair, não é? A gente ter a vida mais fácil, não é? A gente troca Jesus por qualquer outra coisa, e depois a vida passa, e depois a gente vem e diz: se eu soubesse, pastor, que burro que eu fui, se eu soubesse, meu irmão, não entra nessa não, você já sabe. É a mesma história. Pastor prega uma mensagem e a pessoa diz: pastor, se eu tivesse ouvido essa mensagem há 20 anos atrás, a minha vida teria mudado. Mentiroso! Você ouviu sim, você ouviu a mensagem, só que você não prestou atenção, você não deu a mínima para ela. Quando alguém vem e pensa que está me fazendo: pastor, se essa mensagem... Eu fico pensando, olhando para a sua cara e pensando assim: mentiroso, mentirosa, não é? Mentiroso, mentirosa. Ouviu a mensagem, você ouviu a mensagem, só que você não deu a mínima para essa mensagem. Por isso é que você está aqui nessa manhã. E vou dizer para vocês, irmãos, é um risco vir na igreja ouvir a mensagem. É um risco. Sabe por quê? Porque você ouviu. Você não vai poder dizer: nunca me falaram disso daí. Você ouviu, só que você não prestou atenção, você não deu atenção. Não coloque ninguém, nada, no lugar de Jesus. Esse lugar é único e exclusivamente Jesus. Eu posso viver sem qualquer coisa, menos sem a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã, peça ao Senhor: Deus, me dê um coração apaixonado pelo Senhor. Gente, às vezes anda, roda, vai, faz, para depois chegar e dizer: puxa vida, eu nunca deveria ter dado essa volta toda, eu nunca deveria ter saído do lado e dos pés do Senhor Jesus Cristo. Irmãs, vocês estão olhando para mim? Nenhum homem pode dar para vocês o que só Jesus pode dar. Homens, vocês estão olhando para mim? Nenhuma mulher pode oferecer a vocês o que só Jesus pode oferecer. Não troque Jesus por ninguém. Não troquem Jesus por ninguém. Façam de Jesus a razão da vida de vocês. Entreguem a vida, o coração a Jesus. Abram mão do que for necessário por Jesus e vocês serão felizes. Agora abram mão de Jesus por tudo mais e vocês serão profundamente infelizes. Sabe por que é que você está desse jeito aqui nessa manhã? Porque você está abrindo mão de Jesus. Sabe o que eu ouço? Que eu canso de ouvir as pessoas dizerem: pastor, eu tenho direito de ser feliz. Sabe qual é a minha resposta? Mentira. Você tem direito de ser obediente, porque só na obediência você será feliz, meu irmão.
Você tem direito de ser obediente, porque só na obediência ninguém é feliz na desobediência ao Senhor nosso Deus. Então nesta manhã, preste atenção nisto. Olhe a sua vida, quem está no trono do seu coração, quem é a razão da sua vida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você ainda não é convertido a Jesus, coloque Jesus no centro da sua vida e você encontrará a razão de viver. Porque nós aprendemos lá nessa manhã, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. A participação na ceia do Senhor, ela deve despertar em cada um de nós, irmãos. Em segundo lugar, ela deve despertar um coração apaixonado pelos irmãos. O apóstolo Paulo, no texto, ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Entreguei quem? A vocês, irmãos em Cristo. Pare um pouco para pensar. Nós nos chamamos de irmãos em Cristo. Nós somos irmãos. Nós somos uma família. Mexeu com você, mexeu comigo. Você e eu agora estamos ligados em Cristo Jesus. Você não é livre de mim e eu não sou livre de você. Essa história de muitos crentes dizerem: ah não, esse negócio de igreja, eu quero fazer o que eu quero, a vida é minha, não é verdade se você é convertido a Jesus. Se você é um ímpiozão, tudo bem. Agora, se você é convertido a Jesus, não, você é meu irmão. O que você faz me atinge, o que eu faço atinge você. Quantos aqui têm filhos? Levante as mãos. A maioria tem filhos. Luiz Tavares, o que o seu filho faz te atinge? Totalmente. Totalmente. Vocês têm filhos? O que os filhos de vocês fazem atinge vocês? Ou vocês não estão nem aí? Completamente. Completamente. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. E somos todos irmãos em Cristo. Nós estamos ligados uns aos outros. Quando você está lá fora, você continua sendo meu irmão. A ceia, ela precisa despertar em nós esse sentimento de irmandade. Irmandade. Nós temos algo em comum. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Nós não somos estranhos. Nós não somos estranhos. A coisa mais impactante para mim, irmãos, é eu chegar em qualquer igreja do mundo. E quando eu chego ali, aquela pessoa é minha irmã. Eu nunca a vi, mas ela é minha irmã em Cristo. Nós temos algo em comum. É algo tremendo e maravilhoso. É o Evangelho que faz isso. Então nós precisamos de um coração apaixonado pelos irmãos, que nos leva a cuidar com paciência dos nossos irmãos. Nós precisamos cuidar com paciência. Eu gosto muito desse texto de Efésios 4, 1 e 2, quando o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido? Que para nós crescermos na vida, alguém precisa nos suportar durante algum tempo. Sabe por quê? Nós somos insuportáveis. Você sabia disso? Você sabia que você é insuportável? Você não sabia, né? Mas está aprendendo agora, né? Você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu jovenzinho, irmãos, nós somos insuportáveis. Nós somos insuportáveis. Alguém precisa nos suportar para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos nos tornar gente. Vocês podem agora pensar assim rapidinho: quem é que suportou você para você chegar até aqui? Você pode imaginar? Talvez pai, mãe, às vezes um tio, uma tia, uma professora. Quantos de vocês agora podem pensar assim: pastor, eu era terrível. Pastor, eu era muito terrível, mas teve alguém que me suportou, teve alguém que caminhou comigo, e olha quem você hoje é. Você é uma pessoa séria, você é uma pessoa adulta, você é um cidadão digno, você é um servo do Senhor Jesus Cristo. Lembra quem levou você para Jesus? Você lembra quem levou você para... Você lembra como você era antes de conhecer o Senhor Jesus? Mas alguém te amou, alguém te suportou,
Alguém te suportou? Eu fico vendo essa criançada toda que nós temos aqui, né? E lógico, eles são crianças, eles fazem. Quando acaba o culto, vocês já repararam quando acaba o culto, o que é que acontece aqui nesse palco? Vocês já repararam o culto que acontece aqui? Você já repara o culto que acontece aqui? O pessoal corre, pula, sobe nas caixas, toca lá, faz, acontece. Você fica de cabelo em pé dizendo: meu Deus, a casa do Senhor, que falta de reverência. Aquela história toda. Não, meu irmão, tem que suportar. Tem que suportar isso. Sabe por quê? Porque esse menino que está pulando aqui, que está tropeçando, o medo é que os tropecem, se quebrem todos aqui, né? Mas esse menino que você está vendo aqui e que você chama, e você, filhinho, olha, tem cuidado só para não cair no negócio. Nem sempre dá certo, mas eu tenho assim um artifício. Quando eu vejo a garotada toda, eu chamo o mais terrível deles, não é mais terrível não, mas o mais desalinhado deles, eu chamo aquele que é o mais, e eu digo: meu irmãozinho, vem cá, meu irmão, posso pedir um favor? Pois não, pastor, você pode tomar conta dessa turma para mim? Você pode tomar conta desse? O pessoal está muito levado. Eu chamo o mais levado da turma, mais levado, aquele que eu sei que é o líder da bagunça. Meu irmãozinho, você pode cuidar dessa turma para mim? Você pode colocar ordem nesse pessoal que eu não estou conseguindo? Você pode me ajudar? Né? E ele diz que sim. E depois de 5 minutos eu esquece e continua aquele negócio. Mas tem que ter cuidado. Eu lembro uma vez, tinha um jovenzinho aqui da igreja. Esse jovem tinha um cabelo aqui. Rapaz, eu olhava com uma inveja para ele. Vocês estão entendendo por quê, né? Eu olhava, né? Eu olhava aquele jovem, né? E era naquele tempo ainda que essas coisas faziam confusão. Hoje já não tanto, né? Mas teve uma época aí, cabelo comprido, aquela história toda, e a gente foi caminhando com aquele jovem, foi vendo aquele jovem crescendo. Ninguém falou, se suportou. Aquele jovem, aquele adolescente, né? Ele cresceu. Daqui a pouco estudou, se formou, se tornou médico, cortou o cabelinho, cidadão perfeito. E eu disse: Deus, vale a pena. Uma vez converteu aqui uma menina. Quando eu olhei a primeira vez para aquela menina, tomei um susto, porque o cabelo dela, eu nem sei qual era a cor dele. Era assim, era cabelo, era piercing. Eu olhei assim e eu disse: Jesus do céu, né? Mas ninguém chegou para falar: olha, crente não pode usar aquela história toda. A gente fica com tanta vontade de ajudar o Espírito Santo, e a gente faz tudo errado. Deixa a menina foi, a menina se converteu a Jesus. Jesus foi trabalhando, a gente foi suportando. A menina foi, daqui a pouco ela apareceu o cabelinho já uma cor normal. Daqui a pouco tirou o negocinho daqui, o daqui. Eu disse: o que é que aconteceu? Ela diz: eu me converti ao Senhor Jesus. E Jesus foi agindo na nossa vida. Um dia eu estava com um pastor e ele disse para mim: rapaz, você não sabe o que aconteceu? O que foi, meu irmão? Meu filho despejou uma água oxigenada na cabeça, rapaz. Um negócio de água oxigenada, está com o cabelo todo. O que é que a igreja vai fazer de mim? Eu disse: nada, deixa, isso vai passar, vai crescer um outro cabelo de outra cor. Deixa a coisa acontecer. É suportar o insuportável. Eu estou falando mas tem irmãozinho, aquele famoso mala. Conhece o irmão mala? Tem irmão que é uma mala. É difícil o tempo todo. É difícil. A gente tem que suportar, porque esse irmão depois ele vai crescer, ele vai amadurecer. É isso que a palavra de Deus diz, é cuidar. É isso, coração apaixonado. Meu irmão, não se irrite com os outros. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, gente. Você já está mais avançado, você já é mais velho. E você já é mais velho, mas tem irmão mais novo. A gente tem que cuidar do irmão mais novo. Você não pode exigir do irmão mais novo atitudes de irmão mais velho. A gente tem que caminhar com ele. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que suportar em amor, a gente tem que caminhar com aquele irmão. Você diz: meu Deus do céu, fez isso de novo. O Senhor diz: suporta. Suportar não é concordar. Vocês estão entendendo? Uma coisa é concordar, outra coisa é suportar. Suportar é para que você caminhe junto, vai ajudando aquela pessoa, e daqui a pouco chega lá na frente, aquela pessoa, pum, ela muda completamente. A experiência que temos tido aqui com jovens e adolescentes, gente, é maravilhosa. Eu hoje vejo essa turminha toda aí casada, lembrando que eles foram jovens, foram adolescentes, e como jovens e adolescentes, lá o Gabriel Maia, você
Você já é jovem ou é adolescente? Já é jovem, isso aí, muito bem, já cresceu, né? Mas você já foi adolescente, não foi? Insuportável, mas a gente suportou. É ou não é? Suportou. Hoje, fica de pé. Eu fiz bem em chamar. Olha esse jovem aqui. Olha que coisa linda. Gabriel Maia. Ele nasceu praticamente aqui na igreja. Os pais são da igreja. Ele desde criança, o Gabriel está aqui, né? Foi garoto, foi levado, fez aquela coisa toda. Hoje o Gabriel queria ir para o seminário, eu que não deixei. Gabriel tem um chamado do Senhor na vida dele. Na vigília dos jovens, quem esteve, eu não estive. Fui dormir naquela vigília 9h20 da noite, irmão. 9 horas eu estava na cama dormindo e orando. Senhor, abençoe a vigília. Estou com tanto sono. E fiquei tão feliz que eu pude dormir e eu estava aqui orando por mim. Mas me disseram que eu trouxe uma palavra de Deus naquela vigília. Verdade, irmã? Que impressionou a todos. Valeu a pena? Valeu a pena. Façam isso, inclusive, com os filhos de vocês. Essa idade passa. Eu vejo o meu filho. A minha filha sempre foi adulta, já cresceu, já nasceu grande. Ela já nasceu adulta. Mas o Léo, irmãos, trabalho que deu, fomos suportando. Hoje, que delícia. Eu tenho um problema, ligo para ele, pai, o senhor tem que fazer isso, aquilo. Eu fico dizendo, mas quem é que é pai nessa história, afinal? Né? Cresceu, amadureceu, porque alguém suportou. Somos irmãos, cuide com paciência, tenha paciência do irmão. Tenha paciência, caminhe com ele. Ele tem lá as dificuldades, ele tem as lutas dele. Ajude, meu irmão. Mas pastor, nada de pastor, é ele. Se coloca na pele dele, pense como ele, caminhe com ele. Ele vai crescer, ele vai amadurecer. E vai haver um tempo em que ele vai te largar e ele vai embora. Aleluia. E ele vai caminhar e você vai ficar tão feliz de ver. E você pode dizer, Deus. Irmãos, eu fui professor de seminário 20 anos. Ou mais de 20 anos, eu tive alunos seminaristas que eu olhava e eu dizia assim, qual foi o infeliz do pastor que mandou esse camarada aqui para o seminário? Quem foi infeliz da igreja que reconheceu a chamada nesse camarada? E hoje são pastores para os quais eu bato palmas e eu digo, Deus, eu não estou com nada, mas caminhamos. Nunca esqueci de depois de uma prova, eu li a prova dele e corri atrás dele, porque ele dizia na prova tinha perdido a fé, não cria mais nada. Eu chamei-o, sentei com ele, eu falei, não creio, disse, você não crê, mas eu creio, vou orar por você, seu sem vergonha. Botei a mão na cabeça, orei por ele e o Senhor fez a obra. É preciso caminhar, irmãos, as pessoas não são iguais a nós, não julgue os outros por você, não. Cada um tem a sua caminhada. Cada um está na sua caminhada. Por isso é que é necessário suportar, porque cada um está no seu estágio. Então eu tenho que chegar perto daquele irmãozinho. Por exemplo, tem irmão que gosta de falar da vida dos outros, não tem? São poucos, não tem muita gente não. Mas tem irmão que tem esse defeito. Ele fala da vida dos outros, né? E você vai suportando e você vai ensinando, dizer, olha, mas vamos falar só da nossa. Mas ele gosta de falar da dos outros, não só da nossa. E agora só da sua. E aí você vai ensinando. E o irmãozinho lá na frente, ele vai parar, ele vai entender que falar dos outros não é uma coisa boa, não é uma coisa agradável. Nós temos tanta coisa para falar um com o outro e um do outro, que a gente não tem tempo para falar dos outros. Porque nós dois ocupamos o tempo todo. Então, queridos, é necessário que tenhamos esse amor, um amor, irmãos, olha só, que nos leva a discipular uns aos outros. Nós precisamos nos discipular uns aos outros, nos exortar uns aos outros. Olha esse texto. Esse texto tem mexido comigo. Esse texto diz lá, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O que é discipular alguém? É tornar essa pessoa imitadora de Cristo. E para que eu possa discipular alguém, eu mesmo preciso ser o quê? Um imitador de Cristo. Um imitador de Cristo. Eu preciso ser um imitador de Cristo e ensinar os outros a serem imitadores de Cristo. É isso que é discipular. E nós temos trazido essa ênfase. Meu irmão, quem é o seu discípulo? Quem você está discipulando?
Que irmão você está discipulando? A célula tem sido uma bênção por causa disso. Ela permite exatamente que você conheça mais a pessoa e você possa discipulá-la. O que é discipular alguém? É tornar essa pessoa igual a Jesus. É levar essa pessoa a imitar Jesus na sua vida. Mas como é que eu vou fazer de pessoas, ou levar pessoas a imitarem Jesus, se a minha vida não imita Jesus? Eu preciso dizer: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é a palavra de todo servo de Deus, de todo servo do Senhor. Temos dito, e é verdade. Eu mesmo incorria nesse erro. Eu falava, sabe o quê? Eu dizia assim: não olha para, a gente não pode olhar para os irmãos, não. A gente tem que olhar para Jesus. E está errado isso, sabia? Tem que olhar para você, sim. Eu tenho que dizer: olhe para mim, seja imitador de Jesus como eu sou também. Seja meu imitador como eu sou imitador do Senhor Jesus. Então nós precisamos nos amar, nos discipular uns aos outros. Não é falar mal uns dos outros, não. É nos discipular uns aos outros. Irmãos, todos nós temos defeitos. Todos nós estamos crescendo. Todos nós precisamos aprender. E todos nós precisamos aprender uns com os outros. Todos nós precisamos nos ensinar uns aos outros. Discipular uns aos outros. Somos irmãos. Somos irmãos. Você tem um compromisso com seus irmãos em Cristo. Não é chegar, sentar no banco e ir embora, não. Você é irmão. Você é irmão. Você não é visitante. Você não é um visitante. Quando eu recebo um visitante em casa, ele vem, fica lá um tempo, toma um café e vai embora. Mas quem é de casa fica. E quem é de casa se relaciona, interage. Quem é de casa trabalha o tempo todo. Um aconselha o outro. Quem é de casa é diferente. Nós somos de casa. Você faz parte de uma família, a família do Senhor. E se você é membro dessa igreja, dessa família particular, a família da Pibicopa, ou talvez de uma outra família, e nós precisamos nos ajudar uns aos outros. E a maior ajuda nem sempre é financeira, não. A maior ajuda é esta, de nós podermos entrar na vida uns dos outros e abençoarmos a vida um do outro, e podermos discipular o outro. Discipular é me tornar imitador de Jesus. Um discípulo é um imitador de. Discípulo de Jesus é um imitador de Jesus. E a questão é, meu irmão, você está imitando Jesus com essa atitude? Meu irmão, você precisa imitá-lo. Então nós precisamos amar os nossos irmãos, nos discipularmos uns aos outros, trabalharmos, interagirmos mais na vida uns dos outros. Para isto tem que ter célula, porque aqui ou lá no almoço não dá. Você tem que ter proximidade, você tem que conhecer o outro, e você tem que começar a interagir com a vida do outro, ser exemplo na vida do outro. Irmão, você é exemplo na vida dos outros? As pessoas podem aprender com você a ser cristãs? As pessoas veem Cristo na sua vida? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso que o Senhor espera de nós. Irmãos, não é vir à igreja, ao templo, sentar no banco e ir embora, não. Não é isso que é ser cristão. Ser cristão é muito mais, é ser apaixonado pelo Senhor, é ser apaixonado pelos irmãos em Cristo, é olhar para os irmãos. De repente do seu lado tem alguém chorando, coloca a mão sobre o ombro, pergunta: está com algum problema? Posso lhe ajudar? Se você não pode, encaminha para alguém, encaminha para uma célula, onde esse irmão vai ser cuidado, onde esse irmão vai ser ajudado. É por isso que nós temos células hoje, irmãos. É exatamente para isso aí. Olha, é para cuidar com paciência, é para discipular com persistência dos nossos irmãos em Cristo, é para que nos tornemos igreja de verdade, é para que quando você estiver aí do lado de alguém, essa pessoa tenha algo forte com você, seja seu irmão em Cristo, você o ama de todo o seu coração, mexeu nele, mexeu com você, tocou nele, tocou em você, feriu a ele, feriu você, a dor que dói lá, dói aqui também. Há uma interação completa entre nós. E finalmente, queridos, a participação na ceia do Senhor, ela deve despertar em cada um de nós, à luz do texto bíblico, um coração apaixonado pelos perdidos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos celebrar a ceia, né? Todas as vezes, né, que fizerdes, que celebrardes a ceia do Senhor, vocês estarão anunciando o quê?
a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor. Então, anunciar a morte do Senhor é um coração apaixonado pelos perdidos, que anuncia aos perdidos que em Cristo existe a salvação. É isso que o Senhor espera. E esse coração apaixonado deve nos fazer sentir devedores. Devedores. Olha o que diz o apóstolo Paulo: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Sentir devedores, não superiores. Muitos crentes se sentem superiores aos perdidos. Sabem por que é que nós não evangelizamos? Nós, os mais históricos. Os mais históricos. Porque quem mais evangeliza, infelizmente, são os carismáticos mesmo. São os irmãos pentecostais. Eles evangelizam muito mais do que nós. Sabe por quê que eles evangelizam mais? Porque nós nos sentimos superiores e não devedores. E não devedores. Nós nos sentimos superiores aos outros. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: eu sou devedor, eu sou devedor. Eu era um perdido, eu era perdido, eu estava lá, né? Eu estava lá. Saulo de Tarso foi usado pelo inimigo para acabar com o evangelho, para acabar com o cristianismo. Ele ia acabar com o cristianismo. Saulo ia acabar com o cristianismo. Por isso Deus o alcançou do jeito que Deus alcançou. E ele diz então: eu sou devedor, eu tenho uma dívida. Nós somos devedores, irmãos. Por favor, abandone essa ideia de superioridade. Crente não é superior a ninguém. Já falei para vocês o que é evangelizar. É um faminto dizendo a outro faminto onde ele encontrou pão. É um faminto falando a outro faminto onde eu encontrei pão. Eu sou tão faminto. Irmãos, quando eu vejo essas histórias aí, o fulano fez, o fulano... Irmãos, eu só não sou tão corrupto quanto pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu só não sou um exterminador do futuro. Inclusive, eu tenho pensado um negócio. Irmãos, se eu não fosse crente, acho que eu seria um serial killer. Sabe por quê? Eu gosto de toalha toda arrumadinha. E outro dia eu vi um filme de um serial killer e eles são assim mesmos. Primeiro aparece um banheiro, todas as toalhas. Eu sou exatamente assim. Um dia eu estava colocando a toalhinha lá, eu disse: Deus, se eu não fosse o Senhor, eu ia ser um serial killer. Eu ia ser uma desgraça, Deus. Eu ia ser uma desgraça. Eu só não sou uma desgraça pela graça. Eu só não sou uma desgraça pela graça do Senhor. É isso que me torna devedor. É isso que me faz sentir devedor aos outros. Eles não são eu não sou superior a ninguém. Eu não sou superior a ninguém. Quando eu vejo a pessoa que fez, que aconteceu, irmãos, eu só não fiz pela graça, então eu tenho uma dívida. Então veja, nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos nos sentir devedoras e não superiores. Não sinta superior. Muitas vezes nós nos sentimos, olhamos assim por cima. Você precisa conhecer Jesus. Aqui você, Jesus vai fazer. Como se você não fosse pior do que Ele. Pior do que Ele. Irmãos, nós somos da pior espécie. Nós não valemos nada. Nós somos trapo de imundícia. É isso que a palavra de Deus diz. Nós não valemos absolutamente nada. O que nós somos e temos é graça. É graça. Se não fosse a graça, a nossa vida seria uma desgraça. Então eu sou devedor para com a desgraça. Eu sou devedor da graça à desgraça. É a graça que vai livrar da desgraça. Então, irmãos, que sejamos devedores. Sai daqui nessa manhã dizendo: Deus, eu tenho uma dívida com o meu vizinho do lado, com outro vizinho. Eu tenho uma dívida com a pessoa que está lá na rua. Eu tenho uma dívida com todas as pessoas. Eu sou devedor a eles da graça do Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz. Amar os perdidos que nos leve a estar disponíveis para falar de Jesus. Não é apenas sentir devedores, é estar disponível. Olha o que diz o apóstolo Paulo assim: enquanto está em mim, no que depender de mim, eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Não havia nada que impossibilitasse o apóstolo Paulo. Ele estava sempre pronto, disponível para falar do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele amava. Mas por quê? Porque eu sentia essa dívida. Ele tinha esse amor no coração. Irmãos, a participação na ceia deve nos levar a esse sentimento de dívida, de amor profundo com a pessoa. Que Deus nesta manhã nos dê esse desejo profundo no nosso coração.
a participação na ceia do Senhor, ela deve despertar em cada um de nós 3 sentimentos. O primeiro é um coração apaixonado por Jesus. Em segundo lugar, um coração apaixonado pelos irmãos. E em terceiro lugar, um coração apaixonado pelos perdidos. Que após a participação na ceia do Senhor nesta manhã, cada um de nós saia daqui mais apaixonado por Jesus, mais apaixonado pelos irmãos, mais apaixonado pelos perdidos, e que a nossa vida seja vida na vida, que a nossa vida faça diferença, que a sua vida, que a minha vida sejam o bom perfume do Senhor Jesus. Amém?